Esse vídeo talvez seja o primeiro de muitos que a gente venha realizar aqui no canal. Eu já havia falado sobre esse pequeno projeto que eu gostaria muito de fazer lá no Instagram, e aí eu decidi realmente agora botar em prática, tá? Bom, a gente faz uma live sempre lá no TikTok durante as madrugadas e eu fico ali lendo um livro. Dessa vez eu escolhi esse livro aqui, Satã, o Príncipe das Trevas. E depois, obviamente, eu faço um pequeno resumo para que eu tenha alguns pontos para estar colocando para vocês. E depois eu venho e faço um vídeo falando capítulo a capítulo. Então, a ideia é que esses primeiros capítulos sejam aí como um piloto, tá? E caso vocês realmente gostem, né? Eu acho que é super válido, a gente pode continuar. Lembrando, a ideia de eu trazer um resumo, primeiro, é para mostrar o conteúdo para vocês do que o livro traz e de repente até despertar esse interesse para que vocês possam adquirir e quem sabe até mesmo ter aí a sua leitura e quem sabe até mesmo somar com relação ao entendimento que você vai ter. Então, basicamente a ideia é essa, certo? Obviamente, o primeiro capítulo, né, o título é O Diabo na Mitologia Antiga e na Tradição Judaica. Então, se você vê de repente eu desfocar da câmera, é porque eu fiz, né, um resumo para que eu pudesse assim abordar e conversar um pouquinho com vocês. A ideia é que a gente bata um papo, capítulo a capítulo desse livro aqui, ok? Bom, nesse primeiro capítulo, como eu já disse o título, O Diabo na Mitologia Antiga e na Tradição Judaica, o autor, cara, ele traz diversas informações que a gente acaba se chocando, né? Porque afinal de contas ele traz justamente essa expressão que não só eu falo, como muitos falam, de que o cristianismo que bebeu desse judaísmo e que automaticamente o judaísmo bebeu também de águas, né, de antigos cultos. E dentre esses cultos a gente poderia dizer que tem aí o zoroastrismo, né? Aonde você vai passar a ter essa figura de dualidade de bem e de mal. O autor faz uma abordagem ampla, trazendo respostas, dizendo que cultos antigos que tinham uma definição de bem e mal, que chamamos de maniqueísmo, que não era dessa forma. Ou seja, nos cultos antigos não existia essa definição de bem e mal. Tudo era único e tudo, na verdade, acabava se congregando. Então, o autor traz a informação, inclusive, de que o próprio hinduísmo, que é uma das religiões mais antigas do mundo, e aonde é mostrado de forma muito bem clara que mesmo esse combate cósmico existindo, possui essa junção de todas as divindades de seu panteão, chegando ao uno, ou seja, em um único só propósito, sem você ter esse maniqueísmo como nós conhecemos de bem e mal, essa dualidade. O autor ainda nesse primeiro capítulo fala de uma forma muito clara, trazendo inclusive textos não só bíblicos, mas até mesmo de pesquisas arqueológicas, aonde ele fala que o termo, por exemplo, Beelzebul, como nós conhecemos, ele não só é uma corruptela, como muita gente sabe, utilizada pelos antigos hebreus para pejorativar, na verdade, né? Fazer realmente diminuir um pouco essa questão dessa divindade. Afinal de contas, os judeus, os hebreus, vamos botar assim, eles ficaram escravos durante aí um bom período dentro da antiga Babilônia e absorveram muito desse culto. Então ele fala de forma muito bem clara de que o termo Beelzebul é um termo ilógico, que o mais lógico, né, que apesar de ser associado à mosca, o mais lógico seria justamente o significado de senhor da elevação ou senhor da casa ou templo de elevação. Ele ainda fala de forma muito rebuscada, mas trazendo inclusive textos até mesmo bíblicos. Então ele faz referências bíblicas, dizendo que o próprio Yahvé, ou seja, o próprio Deus bíblico, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, né, esse Deus, ele teve com o passar do tempo a moldar, né, do seu temperamento. Ou seja, que essa configuração dessa divindade, ela foi mudando com o passar, inclusive, da própria civilização, entendendo, pesquisando, estudando. E que, até mesmo biblicamente falando, a gente vai ver
e ele dá inclusive essas referências bíblicas, a gente vai ver, por exemplo, que o próprio Yahvé, ele era o responsável tanto do bem como para o mal. E depois ele passa somente a ter esse lado bondoso. Nesse capítulo também, ele fala para fins gerais, e faz inclusive essa amostragem dessa mudança dessa divindade, né? Aonde essa divindade, inclusive, ela se amolda bebendo também de outras divindades. Ou seja, o que muitas vezes é falado e as pessoas não gostam é de que a própria divindade dos antigos hebreus, ele nada mais é do que um meta-deus ou uma meta-divindade que foi criada com o tempo. A abordagem ainda segue mostrando as diferentes traduções e surgimentos de apócrifos, principalmente de Enoque, onde vemos muitos demônios liderando uma legião de seres para destruir a humanidade. Com a diferença que em um local o líder é Samael e em outros lugares é Belial. Ou seja, até mesmo a figura do diabo no Velho Testamento, ele é nulo. E em apócrifos vemos vários líderes não dando conotação que haja um único ser capaz desse levante de maldade. Em diversos momentos também, o autor mostra a forma como foi criada, né, essa questão de bem e mal, e que sempre o Deus dos hebreus, o Deus hebraico, ele sempre esteve justamente nessa questão de bem e mal, e que depois houve essa mudança gritante. A falta de compreensão também é gigantesca nas escrituras, aonde o autor traz de forma muito bem clara que teremos representação ou algo simbólico, mas em dias atuais, os próprios evangélicos, né, deixa eu só pegar aqui o texto, levam às vezes o texto numa literalidade que é gigantesca, né? E isso é o que impera. E sim, a gente sabe que quando fala de evangélicos, eles se pegam muitas vezes a trechos bíblicos, mas o estudo profundo é quase que zero. Vale ainda salientar que a abordagem feita pelo autor traz a informação que, assim como o cristianismo bebeu de águas do judaísmo, né, os zoroastrismos, que por sua vez, né, era ali também uma religião da Pérsia, bebe também diretamente, ou bebeu diretamente do próprio budismo, inclusive sobre o fato de um ser maligno existir para tentar a humanidade para que a mesma caia em erros e, por assim dizer, não está em congregação com o lado da força da luz. O autor, só para a gente finalizar, fala, por exemplo, de que os entendimentos de divindades antigas foram modificadas com o tempo, porque a gente vai ver, por exemplo, que o próprio Set, né, que fazia parte de todo um ciclo de forma até simbólica, passa a ter uma conotação extremamente vil, mal. Então, nesse primeiro capítulo desse livro, Satã, a gente começa a entender que muito do que se tem acerca do diabo, né, não só foi feito algo por uma questão de modificação da própria igreja, mas que até mesmo no seu nascimento ele começou a ter suas modificações. Então, assim, esse é o primeiro capítulo. Eu sempre vou estar fazendo um resumo para que eu possa fazer algumas pontuações que eu acho de extrema importância, né? É o primeiro vídeo e, obviamente, se você gostar, a gente vai dar continuidade aí a partir do segundo capítulo, terceiro e assim por diante, certo? Mas para que isso de fato aconteça, eu preciso que você coloque nos comentários o que você achou, tá? Lembrando, a ideia não é trazer um resumo de todo o conteúdo do livro, mas trazer a minha impressão, fazer um pequeno resumo para que você compreenda capítulo a capítulo e desperte, de repente até mesmo, em adquirir o livro, tá? Basicamente é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Agradeço a você se deixar o like, é extremamente importante para que a gente suba nas pesquisas orgânicas e, claro, contribua também fazendo seu comentário, certo? A gente se vê em breve num próximo vídeo, fazendo um pouquinho mais de abordagem sobre esse livro, Satã, o Príncipe das Trevas. Até mais, pessoal.